Agora o que você tá me dizendo é que eu tenho que fingir que tenho certeza. Não tem, não. Eu disse pra decidir. Não é a mesma coisa. O filme Anatomia de uma Queda começa com Sandra dando uma entrevista pra Zoe. E a primeira pergunta desse filme é a chave pra gente entender essa história. Pra você começar a escrever, precisa de alguma coisa real primeiro. Você diz que os seus livros sempre misturam realidade com ficção e é isso que faz a gente querer descobrir o que é o quê. Anatomia de uma Queda venceu em 2023 o Oscar de melhor roteiro original. E eu sei que eu tô atrasado, bem atrasado, 1 ano atrasado com a análise desse filme, mas eu precisava entender melhor essa história. E depois de refletir bastante, de pesquisar bastante, eu acredito que eu entendi a profunda mensagem que essa história pode nos apresentar e as técnicas inteligentes que foram utilizadas para contar essa história. Esse é um filme que nos faz entender uma verdade profunda sobre o ser humano e sobre nossa sociedade atual, usando de estratégias narrativas muito inteligentes. O primeiro contato que a gente tem com a protagonista nos faz ter empatia por ela. Ela é uma escritora, casada, que tem um filho cego, e sabemos que o casamento dela está com problemas porque Samuel toca música alta para atrapalhar a entrevista da esposa. Mas nós não sabemos o que acontece na casa, porque somos levados para passear com o cachorro junto com Daniel. O roteiro nos leva para longe da ação, daquilo que importa, nos leva para longe da verdade, porque precisamos, assim como Daniel, estar cegos para a verdade. Quando o garoto retorna, o pai está caído na neve, morto. Lembre-se que o primeiro ato de um filme é sobre criar uma crença na cabeça do espectador. A gente sabe no começo desse filme que Sandra é uma mulher bem-sucedida, uma escritora, uma pessoa inteligente, mas que está sendo perturbada pelo marido Samuel. E a gente não tem muita informação sobre o Samuel, mas a pouca coisa que a gente sabe sobre ele é que esse é um cara mal educado e desrespeitoso, que toca música alta enquanto sua mulher está dando uma entrevista. Mas logo em seguida, a gente passa a ter nosso sistema de crenças desconstruído. Durante a avaliação do corpo, o legista afirma que o ferimento na cabeça de Samuel não condiz com a queda, o que nos leva a pensar: será que ele foi atingido na cabeça e caiu? Essa é a primeira semente de desconfiança com relação a Sandra. Apesar de Sandra ser a protagonista, a única opinião que realmente importa nessa história é a de seu filho, Daniel. Na reconstituição do dia da morte, o testemunho de Daniel é uma peça central para entender o que aconteceu. Mas ele se confunde. Sua memória não é confiável. E com isso, a narradora nos coloca em dúvida quanto à sua credibilidade. Não sabemos se podemos confiar em Sandra, porque ela é acusada de matar o marido. Não sabemos se podemos confiar em Daniel, porque a memória do garoto falha algumas vezes. Não sabemos se Samuel caiu. Não sabemos se ele pulou. Não sabemos se foi atingido. Não sabemos. Simplesmente não sabemos. Durante o julgamento descobrimos partes do que aconteceu, apenas fragmentos. Nada conclusivo, nenhuma verdade absoluta, apenas pistas soltas. Uma gravação é descoberta. Samuel gravou uma das discussões que teve com a esposa. O júri imagina a discussão e vemos essa imaginação. Samuel se sente ressentido da mulher, ele se sente emasculado e fraco, enquanto que a mulher desfruta de sucesso. A discussão se torna mais acalorada, mas quando a briga começa, apenas ouvimos os sons. Nós paramos de ver o que aconteceu, porque nós precisamos enxergar essa situação da perspectiva de Daniel. Assim como ele, todos nós estamos cegos nessa situação. Temos apenas um conhecimento parcial através da gravação, sem saber quem está batendo em quem é o agressor e quem é a vítima. É impossível saber a verdade nesse filme. É simplesmente impossível. Assim como na vida, é muitas vezes impossível descobrir a verdade sobre muitas coisas. Na história desse filme, apenas uma pessoa realmente precisa saber a verdade e se posicionar com relação a isso, que é Daniel, porque a opinião dele, o pensamento dele sobre esse assunto vai determinar completamente o seu futuro. E o filme ele vai fazer questão de deixar a gente insatisfeito. Histórias de suspense e investigação normalmente fazem questão de mostrar para você
quem é o assassino no final das contas, o que acontece no final dessa história, porque toda a história é baseada nisso, em deixar pistas no caminho para você conseguir, junto com a história, com o narrador, entender quem que é o culpado, o que realmente aconteceu. E muitas histórias, inclusive no final, vão mostrar como que você foi tolo em não perceber todas as pistas para desvendar aquele mistério. Mas esse não é o caso dessa história. Essa história não quer que a gente desvende o mistério. Essa história não quer que a gente descubra se Sandra matou ou não o marido. Essa história quer mostrar o quão frustrante é viver com a dúvida, é não ter o conhecimento pleno do que realmente aconteceu. Apenas Daniel que precisa realmente fazer uma escolha que vai trazer frustração de qualquer forma, e isso é o que a gente chama de dilema. Eu já falei isso algumas vezes. Histórias que têm problemas são histórias superficiais. Problemas a gente resolve. Histórias que possuem dilemas, elas são mais profundas, porque dilema é quando você está diante de duas opções ruins. No caso de Daniel, se ele escolher acreditar que a mãe matou o pai, então sua mãe pode ser presa e ele, que já é órfão de pai, vai ficar separado da mãe. Agora, se Daniel escolher acreditar que a mãe é inocente, ele corre o risco de conviver com a mulher que talvez tenha assassinado o seu pai e de não conseguir trazer justiça para o seu pai. E ele simplesmente não tem como saber qual é a verdade. E por isso ele vai ter que fazer a coisa mais cruel, que é escolher uma posição. Kierkegaard, um dos maiores filósofos existencialistas, discute a ideia de que a vida é uma constante interação com a incerteza. No filme Anatomia de uma Queda, os personagens e o público lidam com a impossibilidade de saber com clareza o que aconteceu com Sandra e seu marido. Assim como Kierkegaard sugere, não podemos ter todas as respostas. E muitas vezes estamos destinados a fazer escolhas sem a garantia da verdade. No caso de Daniel, a criança que precisa decidir em quem acreditar, ele é confrontado com essa angústia existencial, a necessidade de tomar uma decisão sem acesso à verdade absoluta. Kierkegaard chama isso de salto de fé, uma decisão que não se baseia na certeza, mas na fé. Para ele, a verdadeira liberdade humana reside na capacidade de escolher, mesmo em um contexto de incerteza, aceitando as consequências dessa escolha sem o conforto de garantias absolutas. A Anatomia de uma Queda nos desafia a encarar nossa ignorância. Histórias tradicionais fazem questão de revelar a verdade. De fato, a maioria das vezes as histórias tradicionais fazem questão de esfregar a verdade na nossa cara, nos fazendo sentir idiotas por não termos descoberto antes a verdade. Histórias como as de Sherlock Holmes, os livros de Agatha Christie e séries como Lupin fazem questão de revelar toda a verdade no final, com explicações complexas e detalhadas, conectando cada evento e criando uma narrativa perfeita. Mas este filme não cria narrativas. Somos confrontados com diferentes versões dos fatos, mas o filme nunca se posiciona para nos dizer qual é a versão correta. Mas Daniel precisa escolher, mesmo sem saber qual é a verdade. Escuta, quando não temos uma prova para julgar uma coisa e esse sentimento é insuportável, a única coisa que podemos fazer é decidir. Entendeu? Para sair da dúvida, às vezes somos forçados a decidir mudar para um lado e não para o outro. Você tem que acreditar em uma coisa e existem duas opções, são duas escolhas. Você tem que decidir. Temos que fingir que temos certeza? Pois é, quer dizer, mais ou menos. Sim, isso significa que não tenho certeza. O que eu faço? Agora o que você está me dizendo é que eu tenho que fingir que tenho certeza. Não tem, não. Eu disse para decidir. Não é a mesma coisa. Daniel é forçado a se decidir em um momento de profunda incerteza. Ele sabe que nunca vai ter a resposta, porque a única pessoa que realmente sabe o que aconteceu naquele dia, a única pessoa que sabe se realmente o pai de Daniel se jogou ou se ele foi empurrado, é a sua mãe.
mas ele não tem certeza se pode confiar no que ela está falando, então ele vai ter que conviver com essa incerteza pelo resto da vida, e por isso ele vai ter que tomar aquela ação, aquela decisão kierkeardiana de fazer um salto de fé e decidir no que acreditar. E essa decisão é muitas vezes, na maioria das vezes, utilitarista, quando a gente não sabe e a gente é confrontado com não saber a resposta para as coisas muitas vezes na nossa vida, normalmente a gente toma uma decisão utilitarista. A gente vai escolher acreditar na versão dos fatos que menos causará dor e sofrimento em nós. Para Daniel, causaria muito mais dor e sofrimento aceitar a versão dos fatos onde a sua mãe mata o seu pai. Mas ele percebe que se ele acreditar que ela é inocente, então isso traz pelo menos um alívio, um conforto de poder ter o convívio com sua mãe. Em um mundo cada vez mais polarizado, a gente tem a impressão de que precisa se posicionar sobre todos os assuntos. Sai uma notícia sobre alguma celebridade que foi preso, aconteceu isso, aquilo, e a gente já quer tomar um partido, tomar uma decisão e se posicionar nas redes sociais, porque a gente precisa se posicionar com relação a tudo. As pessoas estão desesperadas para saber a sua opinião sobre todo e qualquer assunto, pelo menos é essa a impressão que as pessoas têm na rede social, de que precisam estar sempre se posicionando. Mas a verdade é que a gente não conhece todos os fatos. E se a gente não conhece todos os fatos para se posicionar na vida, o que está levando o nosso posicionamento? O que está conduzindo a nossa vida a se posicionar de tal forma? Se não são os fatos, é na verdade uma tendência utilitarista. Eu vou me posicionar do lado daquilo que está mais agradável para a minha ideologia. Eu vou me posicionar contra aquele artista que eu não gosto, porque eu já não gosto dele, não importa quais são os fatos. Eu vou me posicionar contra aquele político que eu não gosto, porque eu não gosto dele, então não importam os fatos. Então, os fatos eles se tornaram muito menos importantes em uma sociedade polarizada. E na maioria das vezes, a nossa posição sequer importa, não é relevante nós nos posicionarmos sobre esses assuntos, mas a gente faz questão de se posicionar, eles não implicam em nada na nossa vida. Mas quando o Kierkegaard fala sobre o salto de fé, ele está falando sobre questões que são extremamente importantes, que impactam diretamente a nossa vida. E nessas questões que impactam a nossa vida, quando a gente não sabe se posicionar, a gente não sabe qual que é a verdade absoluta, não é que a verdade absoluta não exista, ela existe, mas nós não temos acesso a ela. É impossível para nós sabermos a verdade em várias circunstâncias. Então, nesse momento, Kierkegaard fala que a gente deve ter um salto de fé. Escolher de qual lado ficar, escolher qual é a versão dos fatos que a gente quer seguir e acreditar como sendo verdade. Mas isso não torna isso uma verdade. O fato de a gente acreditar em algo, o fato de a gente escolher essa versão, não torna essa versão a verdade. O fato de Daniel escolher acreditar na mãe não torna a mãe inocente. E por isso a gente termina essa história com um sentimento amargo de: poxa, mas você não vai me contar? Você não vai me dar uma pista sequer se tudo isso é verdade ou se é mentira, se essa mulher é inocente ou se ela matou o próprio marido, se esse garoto agora vai ter que conviver com a assassina do seu pai? Não, o filme não vai dar nenhuma resposta. Isso é muito inteligente. Eu sei que isso trouxe muita frustração para muita gente quando assistiu essa história. Porque principalmente no storytelling mais ocidental, na nossa cabeça ocidental, a gente quer resoluções. As histórias que a gente está acostumado a assistir aqui no Ocidente, feitas primariamente em Hollywood, elas gostam de fechar o círculo de forma completa, de pegar todos os pontos que ficaram abertos, todos os nozinhos, amarrar todas as pontas desses e dar nozinho em todas essas pontas para falar: olha, viu como tudo fecha bonitinho, que perfeito, e você sente: ah, que legal, essa história faz muito sentido. Mas em Anatomia de uma Queda, a gente não tem um storytelling tipicamente americano. Essa não é uma história para você terminar e se sentir bem, feliz, confortável. Essa não é uma história para você terminar e pensar: nossa, eu sou inteligente, eu adivinhei o final, kkk.
Não. Essa é uma história para você terminar e pensar, cara, eu não sei. Eu simplesmente não sei. É uma história sobre a nossa ignorância, que é contada de forma magistral, com uma atuação perfeita de Sandra Hüller, que deveria ter sido indicada ao Oscar por esse filme, por uma atuação magistral que ela fez. Um filme que deveria... Aliás, eu acho que ela foi indicada ao Oscar, né? O filme não foi indicado ao Oscar como melhor filme e deveria ter sido indicado ao Oscar como melhor filme. Ele ganhou como melhor roteiro, mas ele deveria ter sido indicado como melhor filme. Aliás, acho que Sandra Hüller foi indicada por Zona de Interesse. Ela fez 2 filmes maravilhosos no mesmo ano, Zona de Interesse e Anatomia de uma Queda. Essa mulher, ela é realmente uma das melhores atrizes de sua geração, uma das melhores da Europa atualmente. Então você tem atuações perfeitas. A atuação desse garoto é maravilhosa. A atuação do advogado, do promotor, de todos é muito intensa. Você sente ódio daquele promotor, mas em outros momentos você passa a entender o porquê que ele está fazendo aquilo. Ele representa, em muito sentido, você e eu. O promotor representa o público, tentando fazer com que essa história toda faça sentido. Ele também não tem acesso a toda a verdade, mas ele quer extrair a verdade, ele quer criar uma narrativa. Mas a verdade é que ele tenta fazer isso de forma superficial, porque ele tenta entender o relacionamento de Sandra e Samuel através de mecanismos simplistas. O relacionamento dos dois era extremamente complexo, cheio de nuances, como é o relacionamento de um casal. Em determinado momento, o psicólogo, o psiquiatra, dá o seu depoimento e ele fala sobre como que o homem se sentia mal, triste. E Sandra, ela fala, mas isso é um retrato. A vida de um casal é muito mais complexa do que uma mera sessão de terapia possa conseguir apanhar em sua essência. E por isso eu acho que a Academia acertou muito bem em dar o Oscar de melhor roteiro original para essa história. Num ano que estava concorrendo contra Oppenheimer, que foi um roteiro que eu já falei nesse canal, muito inteligente, muito bem feito, mas a forma como essa história é contada, os diferentes níveis de complexidade que ela apresenta, a forma inteligente como usa a estrutura de 3 atos e subverte num final muito diferente daquilo que a gente está acostumado e deixando a gente incomodado, o sentimento que ela gera no público e a capacidade de extrair o melhor, porque muitos atores são limitados pelo roteiro. Esse é um roteiro que consegue extrair o melhor dos seus atores, que dá a eles oportunidade de brilhar. Esse é um roteiro inteligente o suficiente realmente não apenas para ser indicado ao Oscar, mas para ganhar o Oscar. E eu fico muito feliz da mensagem que ele transmite ser uma mensagem tão atual, tão necessária. No mundo onde todo mundo quer saber de tudo, onde todo mundo quer ter opinião sobre tudo, esse filme nos mostra o quanto nós somos ignorantes. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais análises como essa, se inscreve no meu canal. Também me segue no Instagram, @JurandirGouveia. Um forte abraço e arrivederci.